Nós temos um texto para ler e eu gostaria que você abrisse junto comigo lá em Lucas capítulo 19. E é uma história muito famosa, muito conhecida das Escrituras. E eu gostaria que você lesse junto comigo esse texto, Lucas 19, versículo 1. E nós vamos extrair desse texto algumas coisas que Deus quer ministrar em nós hoje. Por isso preste muita atenção, eu vou ler o texto e você vai acompanhando aí. Lucas 19, 1, diz assim, nós vamos ler do 1 até o 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Versículo 8, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Beleza? Você pode repetir isso comigo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é que estava perdido? Você, eu. O Filho do Homem, Jesus, veio nos buscar. Feche os seus olhos, faça uma oração, diga: Jesus, eu quero estar nesse lugar e concentrado com todo o meu coração. Aleluia. Feche os teus olhos, faça uma oração singela, diga: Jesus, eu quero estar contigo, eu quero te ouvir. Deus, nós te oramos aqui nessa noite, pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Espírito do Senhor ministre em nosso coração, que nós possamos ouvir a tua voz, que o Senhor seja audível nessa noite, que haja uma indignação verdadeira e profunda em cada coração em reivindicar a sua filiação, estar contigo, viver de fato a vida com Deus. Em nome de Jesus, pessoas desse lugar saiam transformadas pelo poder da tua palavra. Que seja uma noite, Pai, de encontros pessoais com Jesus. Seja uma noite em que nós vamos descer das árvores e encontrarmos depressa o nosso Jesus. Deus, enche o nosso coração da tua alegria. Enche o nosso coração, Pai, da celebração que é estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa vida pode mudar por um pequeno gesto, um pequeno ato pode mudar todas as coisas. Nós somos seres completamente influenciadores, né? A gente fala influenciador, né? Você já lembra um youtuber, alguém famoso, alguém que tem muitas condições de influenciar muitas pessoas. Mas a grande verdade é que você é um influenciador. Você sentou onde você sentou, significa que quando você sentou nesse lugar onde você está agora, aí, nesse exato lugar, aqui onde o Meirelles está, quando ele sentou nesse lugar, ele definiu que ninguém mais vai sentar ali. E talvez todo um contexto ao seu redor foi mudado por causa disso. Quando você decidiu um lugar que você foi sentar, você já influenciou algo. Uma atmosfera foi mudada. Pequenos gestos podem mudar e pequenas coisas podem mudar grandes coisas. É impressionante pensar nisso. Eu não sei se vocês já viram aquele filme O Efeito Borboleta ou alguns outros filmes que falam sobre isso. É filme mais antigo, mas trata um pouco dessa ideia de que pequenas coisas podem mudar tudo. Se nós pararmos para pensar pequenos gestos, a gente olha às vezes os coaches dizendo que pequenas atitudes diárias podem mudar quem eu vou me tornar ao longo de muitos anos. E o desejo de Deus para nós é que nessa noite nós saiamos desse lugar com a convicção de que talvez pequenas decisões que nós tomamos na nossa vida podem mudar não só anos do que nós estamos vivendo, mas uma eternidade que nós vamos viver com Deus. Pequenas atitudes, para pensar nisso, cara. Pequenas coisas que você decidir hoje. Você talvez abrir mão de algo hoje, você talvez olhar para os olhos de Jesus hoje aqui, nesse lugar, uma pequena decisão que você toma, muda uma eternidade. Eu não sei se isso mexe com você, mas quando a gente começa a olhar
a eternidade como ela é, isso deve nos chamar a atenção. Cada pessoa aqui é uma eternidade ambulante. Por isso que cada pessoa importa, e importa muito, muito, muito. É por isso que Jesus olha para esse homem, Zaqueu, naquela árvore, e se importa com esse homem. É por isso que Jesus se importa com você aqui hoje, porque é uma eternidade, se trata de uma pessoa eterna, a partir de uma decisão pequena, uma virada de chave, uma conversão. Conversão significa, eu estou indo numa direção, agora eu vou em outra direção. É isso que Deus quer nos chamar nessa noite. Você pode dizer, talvez essa mensagem e a história de Zaqueu você tenha ouvido, você talvez tenha ouvido essa história na escola dominical quando você era criança, mas é impressionante como ao ler essa história e ver o que Jesus nos faz, eu chego à conclusão de que Jesus está nos chamando a uma inocência, chamando os seus filhos a olharem as Escrituras, a olhar ao seu redor com um olhar inocente novamente. Pequenas decisões mudam todas as coisas. Essa noite pode ser só mais uma noite, só mais um culto, mas uma pequena decisão que pode mudar tudo. Uma pequena decisão que pode mudar tudo. Eu lembro que alguns meses atrás eu estava jogando vôlei e eu quebrei um dedo aqui nessa mão. E aí eu sou tão abençoado que eu quebrei o dedo no retiro, né? Deus queria, não, ó, é que nem Jacó, saí mancando esse retiro. E aí, cara, aquilo mudou toda a minha vida. Tudo que eu tinha que fazer depois daquilo ali mudou, né? Para tomar banho, botava um saco enrolado no braço. Eu já tinha, nos últimos dias eu já estava virando craque naquele saco no braço. Já botava aqui, já enrolava, já botava a cordinha na boca, já dava um nó com a boca, já dava um nó na corda. Cara, já estava craque naquele negócio. Agora o Samuca aqui quebrou, rompeu o ligamento, né, Samuca? Pô, vai se adaptar e depois tu vai, mas em nome de Jesus vai melhorar aí. Então, pequenos detalhes mudam tudo. A gente tinha uma viagem depois, a gente teve que mudar várias coisas no meu jeito, as formas de fazer as coisas. Pequenas coisas mudam a forma como nós reagimos, a forma como nós fazemos. O meu pai sanguíneo, um dia decidiu não colocar o cinto de segurança. Aos meus 11 anos de idade, meu tio chega na minha casa e me dá a notícia de que ele aqui nas alturas de Gravataí, na Freeway, sofreu um acidente e meu pai havia falecido. Um dia, sem cinto, uma morte. Pequenas decisões são capazes de gerar vida ou gerar morte. Você está entendendo isso? E eu não estou falando só sobre você, mas eu estou falando sobre aquilo que é gerado a partir de você. Porque pequenas palavras, pequenas ações do seu dia a dia pode gerar vida ou pode gerar morte. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, a partir da grande comissão, Deus nos chama para irmos pelo mundo, gerarmos vida, gerarmos eternidades. Pessoas que são discipuladas e são batizadas. Você é um gerador de vida, porque aquele que estava morto agora passa a estar vivo pela mensagem da cruz, de salvação do Evangelho. Então, enquanto muitos de nós estamos discutindo pequenas coisas da nossa vida, do nosso desejo pessoal, será que eu mudo de roupa, será que eu viajo para não sei para onde? Deus está nos chamando para algo muito maior, está nos chamando para nós gerarmos vida. Enquanto muitas vezes estamos perdendo tempo com coisas pessoais, Deus está nos chamando para coisas que são na horizontal, para outras pessoas. Porque assim como Jesus morreu pelo próximo, Deus está nos chamando para amarmos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Pequenas decisões que mudam tudo. Esse texto, ele é interessante. Jesus estava nas suas últimas caminhadas. Quando Jesus passava por Jericó, esse era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade. Você pode imaginar, digamos que
Jesus está passando aqui fisicamente, em forma corpórea, a última vez aqui em Gravataí, passando ali pela parada 79. Jesus está passando aqui por Gravataí pela última vez. É interessante pensar que, imagina se você sabe dessa notícia, você conhece, você sabe que ele é o Filho de Deus, o Messias esperado. Você fica pensando, cara, Jesus passando aqui nesse lugar, eu preciso ser que nem aquela mulher do fluxo de sangue, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Alguma coisa eu vou fazer uma gritaria ao redor de Jesus. Era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade de Jericó, e aquele caminho que ele estava fazendo, em seguida ele seria preso e seria morto. Muitas vezes na minha vida eu tive esse pensamento. Quando eu era criança, eu ia nos fins de semana para a casa do meu avô, e eu não sei por que cargas d'água, mas na minha cabeça eu tinha muito esse pensamento assim. Quando eu ia dar tchau para minha mãe, eu sempre dava um abraço muito apertado e dava um beijo e sempre dizia para ela, eu te amo, te amo, te amo muito, 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 eu dizia para ela. Porque na minha cabeça eu pensava, se for a última vez que eu vi a minha mãe, pelo menos ficou tudo de boa, né? E você sabe que essas coisas, não sei se isso foi algum trauma, alguma coisa, sei lá o que aconteceu, mas tem alguém que é assim aqui? Levanta a mão aí. Alguém que é assim, que sempre... Até hoje eu tenho um pouco disso, né? Quando eu vou dar tchau ali pra Jéssica, algumas pessoas mais próximas de mim, assim, tem uma coisinha lá no fundo que, tipo assim, e se fosse a última vez? Né? E se fosse a última vez? É uma coisa meio, uma noia meio estranha, mas eu acho que isso é até bom, porque faz com que a gente seja de alguma forma um pouco mais gentil, carinhoso, não briga, não, vamos terminar, não vamos dormir brigado, não vamos resolver, não vamos ficar longe brigado, vamos sempre resolver tudo. Eu quero que se for a última vez vai estar tudo certo. Imagine se fosse você, a última vez que você visse Jesus passando perto de você. Imagine se fosse com você aquela última oportunidade de você dar um cheiro de Jesus, dar um abraço em Jesus, aquela última oportunidade de você falar alguma coisa para Ele. Jesus estava passando na cidade, Zaqueu não tinha a menor ideia disso, mas era como se o Espírito Santo estivesse movendo ele. Tipo, cara, Jesus passou ali por Jericó algumas vezes, mas era como se o Espírito Santo estivesse movendo Zaqueu. Tipo, agora é a última vez, é a chance. É como se o Espírito Santo muitas vezes nos movesse para tomarmos decisões, porque tipo, agora é a hora. Eu não sei se você está se ligando aí, mas tem momentos que o Espírito Santo ele nos ministra de forma muito pessoal, e nós sabemos que agora é a hora. Talvez algumas decisões que você tenha esperado muitos anos na sua vida para tomar, talvez não seja só uma entrega, só dizer Jesus, eu quero estar contigo, mas talvez seja dizer, Jesus, definitivamente a minha vida está nas tuas mãos. Porque você pode passar uma vida na igreja e nunca verdadeiramente acreditar nisso, porque muitos de nós estamos muitas vezes vivendo a religião e não a relação. Estamos vivendo a religião, mas não a relação. Você sabe que Jesus ele andava com muita gente ao redor dele, muita gente. Um pouquinho antes daquele acontecido, houve um episódio do cego de Jericó. Quem não lembra do cego de Jericó dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Aquele cego gritava, aquela multidão ao redor de Jesus, o que dizia para o cego, era um pouquinho antes, Jesus recém tinha chegado em Jericó. A multidão dizia para o cego, ei, fica quietinho aí, não azeda o mestre, fica de boa, fica suave na nave, deixa ele cumprir o chamado dele. Jesus, chama o cego lá. Aquela mesma multidão encrostada em Jesus ali do ladinho, observando o que Jesus estava fazendo,
Foi a mesma multidão que, ao estar caminhando com Jesus e entrar em Jericó, vê o Zaqueu em cima da árvore. É a mesma multidão que vê Jesus dizer para Zaqueu descer daquela árvore. É a mesma multidão que começa a murmurar quando Jesus diz que vai ficar na casa de Zaqueu. Porque nós lemos o texto. A multidão começou a murmurar. Ao redor de um Jesus e de alguém que quer, sempre vai haver uma multidão de olheiros. Nós estamos olhando Jesus. Talvez muitos de nós estamos olhando Jesus nesses dias, acompanhando, somos simpatizantes da fé. Olha que beleza, quando na verdade Jesus está nos chamando depressa, para que nós tenhamos um tempo com Ele, à mesa com Jesus. Tem coisa mais bela do que estar à mesa com Jesus? Tem coisa mais maravilhosa do que estarmos com o Mestre, o autor e consumador da nossa fé, o Criador de todas as coisas? Essa é a beleza de estarmos com Jesus. Mas esses também são os ônus. Ao redor de Jesus, aquele pequeno homem, Zaqueu, não conseguia enxergá-lo, porque havia uma multidão de olheiros. O que é a multidão de olheiros? É a multidão que impede, às vezes, aquele que quer enxergar. Você se ligou? Às vezes a multidão de olheiros é aquela que impede. Deus me livre de ser aquele que impede alguém de olhar Jesus. Deus livre você. Deus nos livre. Muitos de nós que vivemos anos e anos na igreja, e ao invés de nós termos um canal pelo qual as pessoas enxergam a beleza de Jesus, a garra de Jesus, o amor de Jesus pelos pobres e pelas viúvas e pelos órfãos do nosso tempo, nós somos aqueles que impedimos as pessoas de ver o amor. Talvez o chamado de Jesus para você nessa noite é que você seja não aquele que empurra as pessoas para as árvores, mas você seja aquele que aproxima as pessoas de Jesus. Deus está chamando pessoas aqui, convocando pessoas nesse lugar, para serem não olheiros, mas aproximadores. Jesus é tão maravilhoso, que tem um texto lá em Apocalipse 21:3 que diz assim: Jesus ele está, cara, te liga nisso, Jesus ele está caminhando para a sua morte, aos últimos momentos de Jesus. Agora fecha essa história, fecha. Vamos caminhar alguns milhares de anos para frente, lá para frente, no fim de todas as coisas. Apocalipse 21:3. Olha o desejo do coração de Deus, se liga nisso. Olha o desejo do coração de Deus. Você quer saber o desejo do coração de Deus? Vamos lá. Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você quer saber o desejo do coração de Deus? O desejo do coração de Deus é estar com você, é habitar com você, é conviver com você, é estar com você todos os dias, de forma corpórea, de forma física, de forma que você vai poder tocá-lo, de forma que você vai poder abraçá-lo. Você não vai andar de fraldinha com uma auréola em cima das nuvens, você vai estar com Jesus eternamente, um Jesus que ele te abraça e que ele é real, não é um sonho, não é uma flutuação, é um Jesus real, poderoso, que tem fogo nos olhos, mas que pode ser tocado. Eu não sei se você quer isso, mas eu estou muito animado para esse dia. Eu estou muito animado,
Porque o que a gente canta precisa ser real, você precisa se animar com isso. Aí Jesus está caminhando, agora vamos voltar, fecha essa história. Jesus contou como vai ser lá no fim, fecha isso. Agora vamos voltar lá, Jesus está caminhando para os últimos dias da sua morte. É como se Jesus estivesse pensando, cara, seguinte, deixa eu dar um vislumbre de como é habitar com alguém, para alguém aqui nesse lugar. Ei, Zaqueu, desce depressa, me convém ficar na tua casa. Você consegue imaginar Zaqueu recebendo Jesus? Imagina lá no fim dos tempos, quando nós, agora fecha de novo, voltamos lá para Apocalipse. Quando nós estivermos habitando com Deus lá no tabernáculo junto, todos nós, Zaqueu vai olhar para nós, o Zaqueu, o publicano, Zaqueu que era um homem rejeitado, esse homem Zaqueu que as pessoas odiavam, um homem rico que se dignou a subir numa árvore porque não aguentava mais a sua pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Felizes os pobres de espírito. A primeira frase de Jesus no Sermão do Monte. Felizes os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Mano, se você hoje chegou nesse lugar dizendo, cara, como eu sou pobre, como eu sou miserável, você verá Deus. Amém? Aí você imagina, você está lá no tabernáculo, você está junto com Deus lá no fim de todas as coisas. Aqui eu vai te dar uma olhadinha e vai dizer assim, mano, tu leu a Bíblia? Você leu a Bíblia? Aí eu li, pois é, eu inaugurei uma noitezinha, foi comigo. Não teve o ladrão lá que foi o primeiro que entrou no céu? Pois teve o Zaqueu que foi o primeiro a coabitar com Deus. Esteve com Deus a convite. Foi o primeiro que viveu essa experiência do próprio Deus convidar. Sabe qual é a beleza desse texto? É que Zaqueu não convidou. Fico imaginando a cena, né? Imaginando a cena. Zaqueu chegando em casa. Jesus fala para ele assim, ó, me convém ficar na tua casa. Aí Zaqueu desce depressa. A Bíblia diz que ele estava faceirão, maior alegria. Imagina. Aí eu imagino que Zaqueu foi na frente. Zaqueu deve ter chegado em casa e dito assim para a mulher dele, ó, seguinte, bota mais água no feijão aí. A Zaqueu tinha dinheiro, era rico, né? Mas bota mais uma água no feijão aí que está vindo um Jesus aqui em casa. E daí a mulher, imagina a mulher de Zaqueu dizer assim, tá, mas por que tu não me avisou que tu convidou Jesus para vir aqui? Aí Zaqueu, pois é, não fui eu que convidei, foi ele. Sabe, Jesus está se convidando. Amém? Jesus está se convidando para entrar na tua vida, cara. Ele está dizendo, ei, desce depressa de onde você está. Desce depressa de onde você está. E me convém entrar na sua casa, me convém estar contigo. Me convém nessa noite. Talvez você não esteja convidando Jesus, e talvez você acha que já tem vivido algo com Jesus, mas tem vivido uma vida de simpatizante da fé. E Jesus nessa noite está dizendo, eu estou me convidando. Essa noite é uma noite de nós estarmos juntos, de vivermos algo juntos, verdadeiramente. Imagina Zaqueu dizendo, aí ele vem com mais uma galera, mais 12 ainda. Vem vindo uma galera aí junto. Zaqueu, o publicano, que para o povo judeu era considerado um traidor. E ele não era só o publicano, detalhe, ele era o chefe dos publicanos. Ou seja, tinha o ódio do judeu para os publicanos, e aí tinha o super ódio, né? O cara era o chefe.
o odião. Então o Zaqueu era um cara mega. Só que era um cara. Você imagina, ele era. É interessante você ler esse texto porque as escrituras dizem que ele era um cara de baixa estatura. O povo daquela época era um povo, a sociedade ela era muito cruel. Você fala de bullying hoje, mas naquele tempo era muito cruel. Se você tinha uma doença física ou alguma debilidade física ou algo que te tornava um pouquinho diferente dos demais, você já era escanteado, você já era marginalizado naquele tempo. Então você imagina um menino, uma criança pequena, menor que as demais. Eu não sei você, mas na minha escola, eu me criei na selva, né? Porque a minha escola era selva. Os menores sempre apanhavam dos maiores. Era assim lá na escola municipal, lá em São Leopoldo. Lá era um negócio, tipo assim, o UFC, e sempre o pequenininho apanhava. O negócio era forte. Então, imagina naquela época. Zaqueu era o cara que, no meio dos judeus, ele era o cara que ele tinha todos os motivos para odiar aquele povo. Qual que foi a forma dele expressar o seu ódio pelo seu próprio povo, que ao longo de uma vida o escanteou, o marginalizou? Agora vocês me odeiam, vocês me separam, então agora eu vou virar um publicano, eu vou cobrar imposto e vocês vão se dar mal. E eu não só vou virar publicano, agora eu vou virar o chefe dos publicanos, porque a vingança é um prato que se come frio. Depois de muitos anos, Zaqueu, chefe dos publicanos, comendo seu prato frio, mal sabia ele que do ladinho do prato frio ia ter mais alguém sentado, Jesus. Na mesa de Zaqueu sentaria-se Jesus. E aí, quando Jesus senta na mesa, meu amigo, esquece a vingança, porque o teu sofrimento não vira vingança. Quando Jesus senta na mesa, o teu sofrimento vira transformação, o teu sofrimento vira crescimento, o teu sofrimento vira rendição. Você pegou isso? Quando Jesus senta na mesa, desejo de vingança se transforma em desejo de conhecê-lo. A sociedade foi cruel com ele. E o que Jesus ensina para Zaqueu é Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, Zaqueu, agora, já não é mais o cara da vingança. O Zaqueu que foi encontrado em cima da árvore, era o cara que estava executando o seu plano. Talvez você esteja executando o seu plano, mas você vê, ainda falta alguma coisa. Porque o seu plano ainda não passou pelo crivo da presença de Jesus. Qualquer plano sem Jesus está fadado ao fracasso. Qualquer plano sem Jesus está fadado ao fracasso. Zaqueu estava executando o seu plano, mas estava vazio. Talvez ao olhar o seu povo, os judeus, sentia culpa por extorquir, por pressionar o povo da onde ele veio. Muitos de nós talvez estejamos vivendo com a culpa. Talvez muitas pessoas olhavam para Zaqueu e não imaginavam o quanto ele estava sofrendo. O quanto um homem rico estava sofrendo, porque ele aparentava ter muitas coisas, aparentava uma riqueza, mas por dentro era só pobreza e sequidão. Quantos de nós não estamos aparentando uma beleza, mas por dentro estamos mortos? Quantos de nós parecemos que somos ricos, estamos no controle, mas estamos clamando por dentro por uma mudança, por uma transformação? Zaqueu encontrou a sua transformação.
Ele encontrou a sua oportunidade, e essa oportunidade estava em Jesus. Talvez você esteja nessa noite seco, você está vivendo tantas coisas, talvez as pessoas até olhem para você e digam assim: cara, não parece. Eu já contei uma história aqui de um professor meu, não parecia, quando simplesmente tirou a sua própria vida. Um cara muito bem sucedido na sua vida profissional, tudo aparentava tudo muito bem. Quantas pessoas, quantos de nós estamos olhando para o outro e estamos pressupondo que a pessoa está super bem, quando na verdade a pessoa está morta por dentro? E eu queria encorajar você nessa noite a não pressupor, mas amar a todos, mesmo aqueles que você imagina está tão aparentemente bem. Zaqueu, aparentemente bem, quando ouviu falar de Jesus, cara, esquece a fama, esquece os recursos, esquece o dinheiro, esquece tudo. Eu preciso de uma mudança. Talvez seja uma noite de você, talvez, dizer assim: olha, esquece tudo, esquece a fama, esquece a minha autoimagem, esquece tudo que eu construí. Eu só quero subir numa árvore e enxergar Jesus. Eu só quero ver o Mestre. Eu só quero ter uma experiência com esse Jesus. Ei, você pode esquecer o que eu preguei aqui. Você pode esquecer o louvor que foi feito aqui. Você pode esquecer um retiro, pode esquecer encontros aqui nesse lugar. Você pode esquecer muitas coisas. Mas se você tiver um encontro com Jesus, eu te garanto, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. E Deus está nos chamando para termos encontros com Ele, encontros que nós saímos transformados. Muitas pessoas estavam olhando ao redor, aparentemente estavam avaliando as estatísticas. Jesus curou um cego, curou um leproso, ressuscitou. São pessoas que estão numa pior. Será que vai ser o rico? O que tem esse rico a ver com Jesus? Aparentemente estava bem, mas por dentro estava morto. As pessoas olhavam para Zaqueu e diziam: ei, Zaqueu, por que ele vai sentar junto com esse pecador? Murmuravam. Sabe, você não consegue colocar Deus em padrões. Onde Jesus chegou, deu bagunça. Sempre dava um BOzinho, né? Jesus entrou na sinagoga, um dia foi pregar lá, os caras tentaram expulsar Jesus. Jesus saiu pelo meio do pessoal, chegou lá em cima do penhasco. Eles queriam jogar Jesus do penhasco, quando veio, Jesus sumiu. Foi aparecer lá embaixo, Jesus saiu do meio das pessoas. As pessoas queriam jogar Jesus do penhasco no início do ministério dele. Sempre dava um BOzinho. Talvez a sua vida esteja muito organizada. Jesus quer dar uma bagunçadinha na tua vida. Você precisa entrar num tempo de dependência de Deus. Você está querendo controlar muitas coisas, e Deus está dizendo para você: só sobe na árvore, vamos ver Jesus. Vamos subir nessas árvores, vamos largar todo o resto. Larga aquilo, tudo que você construiu. Cara, esquece. Vamos olhar para Jesus. Vamos descer depressa. Vamos botar uma aguinha no feijão, vamos receber Jesus. Sabe qual é o mais legal? A história de Zaqueu, ela não aparece em nenhuma outra, só no livro de Lucas. Não aparece em Mateus, Marcos, nem Lucas, nem João. Em Mateus, nem Marcos, nem João. Só em Lucas. Lucas era o mais detalhista de todos. É o maior dos evangelhos, o maior detalhista. Escrevia tudo. Eu fico imaginando Lucas, né? Lucas escrevendo. Lucas ali escrevendo aquela história. E aí Jesus, imagina chegando Jesus e Zaqueu na casa, a mulher, aquela interação toda e tal. E aí Jesus, é aqui o quarto, legal. É legal você imaginar Jesus nesse dia a dia. Agora você fica pensando que Lucas escrevia detalhes. Nenhum dos outros discípulos escreveram essa noite. Não está em nenhum outro evangelho. Lucas escreveu só a história que aconteceu lá fora. Quando chegou lá dentro, Lucas não escreveu nada.
Você fica pensando, o que eles falaram, né? O que esse povo falou? Das duas, uma. Ou eles falaram coisas e Jesus agiu de um jeito tão natural, tão do dia a dia, porque às vezes a gente fica pensando num Jesus que sempre vai vir com uma palavra de sabedoria. E tipo, Jesus, eu acredito que muitas vezes ele era o cara parceiro. Pá, vamos jantar. Fez o que tu fez aí? Um arroz e tal. Eu gosto do arroz e o feijão por cima. Sabe, uns papos meio zoeira assim. Eu imagino Jesus assim, sabe? Não era só aquelas palavras. Aí os discípulos, eu fico imaginando que Lucas, ele olhou para Jesus, ele olhava esses papos e dizia, cara, acho que não, deixa, isso aqui não precisa registrar. Ou o que Jesus falava era tão profundo sobre Zaqueu, que Lucas pensou, cara, isso aqui é entre eles. Sabe, tem coisas que Deus nos fala que é entre nós. Mas só pode falar com Deus coisas que é entre nós quem entra no aposento com Jesus. Você pegou isso? Só pode falar com Jesus coisas que vai ficar entre você se você entrar no aposento, você entrar lá no seu quarto e fechar a sua porta. Jesus está chamando você de volta para o quarto. Jesus está chamando você de volta para o quarto, de volta para a sua oração, de volta para o seu devocional, de volta para a sua busca de Jesus, de volta para aqueles tempos que você já viveu e que hoje talvez ficaram guardados, aquela Bíblia que você não abre mais, aquele tempo em que você lia um versículo, seus olhos ficavam marejados, aquele tempo em que você se emocionava ao ler as histórias bíblicas. Talvez Jesus esteja chamando você de volta para o quarto, para que você tenha relacionamentos com Jesus que não são publicáveis no Instagram. É só entre você e Jesus. Aquele relacionamento que tipo assim, isso acho que é só entre eles, não vou escrever isso. Deus está chamando, gente. Deus está nos convocando. É interessante que se a gente olhar um capítulo anterior, Jesus lidou com dois ricos, em um capítulo após o outro. Capítulo 18, a gente estava no 19, no 18, o anterior, chegou um homem rico diante de Jesus. O jovem rico. O jovem disse: Jesus, é o seguinte, cumpro toda a lei. O que eu preciso para ser salvo? Ele diz: tu cumpre toda a lei. Então faz o seguinte. Jesus conhecia o coração do cara. Faz o seguinte, tu é rico? Vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. O cara virou as costas, foi embora chateado. #chateado com Jesus. Por quê? Porque no coração dele a riqueza estava acima de Deus. Zaqueu, o rico do capítulo seguinte, capítulo 19, Jesus não falou uma vírgula para Zaqueu sobre riqueza. Zaqueu, me convém ficar na tua casa. Chegando lá na casa, Zaqueu, a reação de Zaqueu, no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Jesus nem pediu nada para ele. Não pediu nada. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Primeiro, o patrimônio de Zaqueu já ficou dividido pela metade. O que ele pegou das pessoas, ele vai dar 4 vezes. Ou seja, Zaqueu empobreceu. É muito provável que ele empobreceu nesse processo. Porque talvez o que Deus queira de nós é que a gente empobreça por fora para que a gente enriqueça por dentro. Amém? Você está buscando tantas coisas e Deus não está preocupado com o que está no teu contexto. Ele está preocupado com o que está aqui dentro. Jesus não falou uma vírgula para Zaqueu sobre riqueza. Zaqueu reconheceu diante de Jesus aquilo que estava antes de Deus na sua vida. O que está antes de Deus na tua vida? O que você precisa hoje dividir pela metade, ainda entregar tudo 4 vezes mais para os outros? O que você precisa hoje, nessa noite, dizer: Deus, isso está na tua frente? A vida de Zaqueu foi uma vida radicalmente mudada. Radicalmente mudada. Será que nós queremos isso para nós? Será que nós desejamos isso para nós? Sabe, ninguém tem como tirar aquilo que já não é mais nosso. Guarda isso no teu coração. Ninguém tira de você aquilo que já não é mais seu. Quando
você entregar tudo, quando você subir na árvore, dizer assim: Deus, eu quero te ver, não interessa o custo que seja necessário, eu quero estar contigo, eu quero te receber no meu coração, na minha vida. Quando você chegar a essa conclusão, nada mais pode tirar a tua paz, porque você já entregou tudo diante de Deus. E aí você vai entender, e nós vamos entender o que é aquele texto que diz: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Jesus. O que nos impede muitas vezes? Assim como Zaqueu, talvez o que nos impeça muitas vezes seja um orgulho de abrir mão de uma autoimagem, do que nós construímos. E talvez nem seja isso. Nós tivemos um centurião que chegou diante de Jesus, pediu para que o seu servo fosse curado. O centurião voltou para a sua função. Você nota que Jesus não está pedindo para que você pegue as suas riquezas ou as suas coisas de vida. Jesus está pedindo para que você olhe para aquilo que está à frente de Deus na sua vida. É sobre o que te impede de caminhar com Jesus, é sobre o que te impede de subir naquelas árvores e olhar para Jesus, é sobre o que te impede de fazer um movimento como aquele cego: Jesus, me cura, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas vezes o que eu estou colocando à frente de Deus são recursos, são desejos, são vontades pessoais, são vontades de ganharmos tantas coisas. E Jesus nos diz: de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? De que adianta? Que nós possamos ser como Zaqueu, que nós possamos realinharmos a nossa rota. Fica de pé junto comigo. Que nós possamos realinhar a nossa rota. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é melhor para você, um Fusca ou uma Ferrari? O que você acha? Depende. Porque a depender do contexto, da situação, você está indo para o hospital, está numa situação bem difícil da vida, você realmente precisa chegar no hospital e muito rápido. Tem 2 carros que estão em movimento, você tem que escolher qual deles você vai. Você tem um Fusquinha indo devagarinho, bem retinho em direção ao hospital, ele está indo retinho em direção ao hospital. E você tem uma Ferrari que está indo num outro ângulo, ela vai distante do hospital. Aquela Ferrari, quanto mais rápido ela for, quanto mais veloz ela for, pior é para você. Porque quanto mais veloz ela for, mais rápido ela está saindo da rota que você precisa ir. O que Zaqueu fez foi mudar a rota da vida dele, mudar o caminho que ele estava indo. Talvez você esteja numa Ferrari indo em direção ao caminho errado. Talvez você esteja indo muito rápido, por sinal. Talvez você tenha ido para um caminho da religião, o caminho da igreja em que eu frequento no sábado e no domingo. E Deus está dizendo: ei, entra no Fuquinha, vamos devagarinho de volta. Vamos voltar devagarinho para o nosso eixo, não precisa ter pressa. Jesus não está com pressa, Ele só quer te realinhar e botar você de volta no caminho certo. Não quer que você chegue rápido. Muitas vezes você está afoito, você quer chegar rápido. Deus, eu quero voltar àquele tempo em que eu me derramava na Tua presença, aqueles dias em que eu via a beleza do Espírito Santo nas árvores, no ar. E Deus vai te dizer: ei, eu estou te realinhando para você começar de novo, devagarinho, a enxergar a beleza de Deus. Não se preocupe em voltar a ser o que era, se preocupe a se tornar como Jesus dia após dia. Não é sobre o que você foi no passado, mas é sobre um Jesus que está à sua frente no futuro. É um Jesus que se apresenta hoje no presente e que quer te abraçar para um novo processo. Quantos de nós estamos presos em tantas coisas? E Deus está nos tocando de volta.
para nós sermos como Zaqueu, flexíveis. Um dos maiores problemas que chegam com a idade é que a gente vai se tornando inflexível, vai ficando cheio de mania. Como eu disse antes, o arroz tem que ser por cima. Se botou o arroz do lado do feijão, já não vou comer mais nada. O cara vai se tornando meio chato, vai se tornando uma pessoa meio cheio de ideias, cheio de concepções, cheio de filosofias. E é por isso que Jesus, ele olha e diz assim: cara, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Sabe, vamos retornar à nossa inocência, vamos voltar a ser flexíveis de novo, a fazer como Jesus, que dizia: o Filho do Homem não tem nem sequer onde repousar a cabeça. Vamos voltar a ser como Jesus, que nós olhamos ao nosso redor e estamos preparados para mudarmos o curso da nossa vida, mudarmos a rota que nós estamos indo. Talvez nós estamos acumulando tantas coisas, Jesus está só dizendo: realinha para um novo caminho, seja flexível como Zaqueu, que não levou em conta tantas coisas que foram construídas ao longo de uma vida, não levou em conta a sua vingança, não levou mais em conta a sua culpa, mas olhou para si, e olhou a sua pobreza e disse: Jesus, é só tu que eu quero Jesus. Que o Espírito Santo enche o teu coração nessa noite, que a graça de Deus faça você entender a última frase de Jesus nesse texto, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Que você nunca se olhe no espelho e pense: isso aí não é mais para mim, eu não estou perdido. Muitos de nós nos perdemos no caminho e achamos que estamos nele. Muitos de nós estamos com o mapa na mão e estamos perdidos. E o pior perdido é aquele que acha que está indo para o caminho certo. Esse é o pior perdido de todos. Aleluia, que Jesus tenha misericórdia da nossa vida, de nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos a nossa miséria, enxergarmos que nós precisamos de uma inocência de novo no nosso olhar, um desejo de novo de estar com Jesus, de jantarmos, de cearmos com Ele, um desejo de subirmos nas árvores e largarmos para trás tudo que construímos. Nada mais importa quando nós estamos com Jesus, nada mais é relevante quando Jesus está num lugar. A sua conversa é você e Deus, pequenas coisas mudam tudo. Se nós tivermos fé como do tamanho de um grão de mostarda, se nós dizemos a um monte ele vai, se nós dizemos vem, ele vem. Pequenas coisas podem mudar a nossa história. Nós vemos 100 ovelhas, uma que se perde, Jesus vai atrás, uma pequena ovelha. Pequenas pedras na mão de um guerreiro é o suficiente para derrubar um gigante. Aleluia. Alguns poucos pães e peixes são o suficiente para mudar a história de uma multidão, para revelar o poder de Deus. Pequenas decisões. E o que nós vemos nessa história de Zaqueu é um homem que se tornou criança de novo. O que nós vemos na história de Zaqueu é um homem que procurava e na verdade ele é que foi encontrado. Jesus quer te encontrar nessa noite. Você está procurando em tantos lugares e Ele quer te encontrar nessa noite. O que nós vemos nessa história é um homem pequeno que se tornou grande, pequeno em estatura, mas grande nos céus, que tomou uma grande decisão. O que nós vemos nessa história é um homem que era pobre de espírito, mas se tornou rico em Deus, em Jesus. Nós vemos um anfitrião que se tornou convidado, porque na verdade nós somos os convidados de Jesus para entrarmos no reino do Filho do seu amor, como diz as Escrituras. E eu quero fazer uma oração para você nessa noite, uma oração muito específica. Você que talvez esteja vivendo como Zaqueu viveu,
Você está vivendo uma culpa. Você precisa, nesses dias, sabe, olhar para trás, para tudo que você construiu. Você quer ser como esse homem, sabe? Não que você vá largar tudo, mas que você tenha esse coração. Porque sabe qual é o interessante dessa história? Jesus não levou Zaqueu com ele. Zaqueu ficou lá onde ele estava. Ele ficou lá onde ele estava. Só que agora ele foi completamente transformado. Eu quero orar por você nessa noite, que está lutando contra a culpa, está lutando para ser esse homem que sobe na árvore, essa mulher que sobe na árvore, olha para trás e, cara, nada mais importa, só Jesus. Você que já olhou para o passado, já viveu coisas tão especiais com Deus, mas hoje parece que já você está só em manutenção, em stand-by, em um modo de pouca energia, só seguindo o flow. Muitas pessoas que estavam andando com Jesus, elas já tinham caminhado muito com Jesus. E sabe qual é o problema de você caminhar muito? É que você fica em dúvida se você volta para sua casa ou se você continua. Porque quando você já caminhou muito, você começa a pensar, cara, já vim até aqui, agora eu vou ficar. Você já não caminha mais pelo propósito, você caminha porque, cara, eu já construí tanta coisa, já vim até aqui, eu já vim até esse lugar, por que eu vou voltar atrás, por que eu vou abandonar? Talvez muitos de nós só não abandonamos porque já construímos muitas coisas. E o que Deus está te chamando para viver não é em cima de uma construção, mas é em cima de um propósito. É você olhar verdadeiramente para Jesus e viver uma vida como nós cantamos aqui semana passada, uma vida apaixonada por 1 milhão de anos.